seu trono, somente teu nome exaltarei. Exaltado seja o nosso rei, louvado seja o nosso rei. Prostrado diante do seu trono, somente teu nome exaltarei. Exaltado seja o nosso rei, louvado seja o nosso rei. Prostrado diante do seu trono, somente teu nome exaltarei. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Vai. Nada nos separará dos braços
paz, irmãos, irmãs. Que bom que você está aí reunido com a sua família. Mais um culto. E espero em Deus que você esteja bem, que você esteja aí se protegendo, tomando sempre as precauções para se prevenir aí dessa doença do Covid. E que bom, estamos juntos mais uma vez nesse lugar chamado lugar de oração para adorarmos a Deus. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que cantaram agora há pouco, que Deus continue abençoando de forma espetacular, grandiosa a vida desses irmãos. Eu quero ler em Josué capítulo 1, versos 8 e 9, que diz assim: Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9. Não te ordenei isto? Esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Essa foi uma semana em que nós, como igreja, oramos muito pela vida aí do João e da sua família. E isso me fez pensar, principalmente nesse texto, no verso 9. No finalzinho, vou reler o finalzinho do verso 9, que diz: Porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus está conosco em todos os lugares. Creio que o João, a família dele, você tem sentido isso todos os momentos. O Senhor está conosco aonde nós estivermos, aonde nós andarmos. Ele não nos desampara. Ele não dorme, como disse o salmista. Por isso, amado do Senhor, querido do Senhor, creia nisso. Ele caminha conosco todos os momentos, inclusive nesses momentos em que estamos passando. Estamos aí já a perceber o final, desse isolamento, mas os cuidados precisam continuar sendo tomados. Eu queria pensar com você nesse ser corajoso e nesse crer que Deus está conosco, no seu cuidado conosco. E pensando nesse cuidado, eu quero louvar a Deus, pois Deus tem um cuidado tão grandioso com o seu povo, que Ele nos agraciou nesse período de isolamento. Podemos ajudar 15 pessoas com cestas básicas, que foram pessoas que nós descobrimos que estavam precisando e outras que nos procuraram. E eu quero louvar a Deus por isso, pois Deus não nos deixa faltar em nada, nada. Ele pensa sempre nas menores necessidades para nós, mas Ele está ali nos sustentando. E pensando nisso, eu quero convidar você a participar desse momento de contribuição, crendo que Ele está com você e crendo que Ele tem um cuidado muito especial de nós e Ele nos chama, preste atenção nisso, Ele nos chama a abençoar a vida de outros também. Esse seria um momento agora no culto presencial, se fosse assim, que você iria levantar e trazer a sua oferta. Mas eu quero convidar você a fazer isso. Você pode fazer, daqui a pouco vai aparecer aí as formas de contribuição. Você pode fazer depósito, você pode marcar um horário, vir aqui na igreja. Você pode marcar um horário e alguém da igreja, da comissão financeira vai até a sua casa. Mas você também pode ajudar
abençoando a vida de alguém com alimento, nesse momento em que algumas pessoas estão ficando sem empregos ou sem trabalho, pois trabalhavam de forma autônoma. Mas eu quero também, é um momento que a gente sempre ora no culto, e eu quero reservar esse momento e convidar você a orar. Aí onde você está, acompanhe essa oração, se você assim puder, ore junto e interceda por alguém, interceda por uma pessoa que talvez possa vir na sua cabeça. O seu mais um, irmãos, lembre-se, nós não perdemos de vista os nossos mais uns, o nosso relacionamento discipulador. Se você não fez isso que eu vou falar agora na quarentena, faça isso assim que acabar de assistir esse culto. Ligue para essa pessoa, o seu mais um, mande uma mensagem, entre em contato, diga, eu estou orando por você, mande esse culto gravado para essa pessoa assistir. Então feche seus olhos e vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu cuidado. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor anda conosco. Aonde nós andarmos, o Senhor está conosco como o Senhor prometeu a Josué. Pai, abençoa, Senhor, o teu povo. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu de, durante esse tempo de isolamento, podemos ter ajudado 15 famílias com cestas básicas, ó Deus, com alimento. Ó Deus, eu louvo ao Senhor por essa dinâmica do teu Espírito Santo, pois enquanto alguns, ó Deus, ficam preocupados com aquilo que vai faltar, o Senhor nos concede a bênção de poder ajudar, de poder servir ao outro. Ó Deus, continue usando a IBG para abençoar vidas. E agora eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe esse que vai contribuir de forma financeira, contribuir com uma oração, com uma ligação para alguém, contribuir, ó Deus, talvez com um alimento para aquele que está precisando. Ó Deus, também eu quero te pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor venha com cura sobre aqueles que estão enfermos, sobre a vida do João, na sua recuperação, da sua família, ó Deus, no cuidado, por todos aqueles, ó Deus, que nesse exato momento precisam ser curados pelo teu Espírito Santo de alguma enfermidade. Ó Deus, visite para a honra e glória do teu nome. Mas também, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor e orar, Senhor, pelos profissionais da saúde, que estão ali, ó Deus, se dedicando de forma dobrada, ó Pai, para cuidar daqueles que estão enfermos, ó Deus, com o Covid, com a gripe, enfim, ó Deus, eles estão ali, carecem do teu conforto. Tome suas famílias em tuas mãos. Ó Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de podermos parar e adorar o teu nome. Continue, Senhor, falando conosco. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Continue aí, adorando e louvando ao Senhor. Graça e paz. Oi, irmãos, a gente está aqui para matar um pouquinho da saudade, dizer que a gente está tudo bem aqui em casa, espero que com os irmãos também, e que logo, logo a gente volte a se encontrar na igreja, nas casas, para matar essa saudade, tá? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe e tchau. Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Olá, amada igreja, graça e paz. Estamos com muitas saudades. Que gostoso o tempo que nós estávamos juntos todos os domingos, mas apareceu essa crise e estamos separados. Mas pela vontade de Deus, tudo isso passará e logo nós estaremos juntos novamente. Que Deus nos abençoe. Sorriam. Jesus ama vocês e eu também. Oi. Bom dia, irmãos. A gente está aqui para agradecer as orações de todos por essa bênção do João já estar em casa já. E realmente colocar nas mãos de Deus sempre. Um testemunho do isolamento é que Deus faz a gente parar a nossa vida para poder olhar melhor para Ele, né? E a gente aprendeu um monte com essa quarentena,
aprendeu realmente a valorizar um ao outro, a não ficar tão neurótico, né, nessa quarentena. E realmente, eu acho que a lição que a gente aprende é realmente valorizar, né, valorizar as pequenas coisas. O abraço, o beijo, a presença da pessoa, e isso realmente faz muita falta nessa quarentena, né? É verdade. Agradecer, né, por também estou em casa aí, graças a Deus. Né, agradecer as orações dos irmãos, né? E como o pastor vai estar colocando esse vídeo no culto, né? Quero dizer a todos os irmãos aí pelas orações, agradecer aí, falar que eu estou bem, né? Também a minha enfermeira cuidando de mim, né? Agradecer a Deus, né? Pela família, minha família também tem aí, sempre está unida aí. Agradecer a Deus mesmo pelo que Ele tem feito. E assim, é o que a Samília estava falando, né? A neurose não leva a nada, a gente tem como confiar no Senhor, colocar aos pés do Senhor, colocar a nossa ansiedade na vida do Senhor, que o resto Ele trabalha no nosso coração. Amém? Um grande abraço aí, Deus abençoe vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Bom ouvir aí esses testemunhos dos irmãos aí, a saudade, também estou com saudade, querido, saudade de podermos estar juntos, celebrando, podemos nos abraçar, podemos estar aqui na igreja, comungando juntos. Alguns irmãos a gente até tem visto aí nesse período em que nós estamos nos reunindo, mas não é a mesma coisa, a gente acaba se vendo meio que distanciado, né? Seguindo aí as orientações. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 14, e eu vou ler os versos 4 e 6. Tá? Se você puder, abra aí, ligue a sua Bíblia, vamos ler juntos. João, capítulo 14, versos 4 e 6 diz: Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse Tomé: Senhor, não conhecemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pensar em caminho, o que vem à sua mente quando a gente pensa em caminho? Caminho é um lugar onde nós estamos passando, onde nós estamos andando. É um trajeto. E parece que é isso que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos naquele momento, dizendo: olha, eu tenho um caminho, e vocês conhecem esse caminho, vocês sabem por onde eu tenho que andar e por onde eu vou andar. Alguns deles, como Tomé ali no exemplo, estavam com dúvidas de qual seria esse caminho, e Jesus diz: olha, o caminho sou eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e vocês só vão até o Pai se for através de mim. Às vezes a gente, quando vai viajar, e hoje é até mais fácil, né? Ainda que GPS não dá para confiar toda hora, porque ele nos leva a alguns caminhos assim meio estranhos, mas quando a gente se perde, e vou imaginar aí o GPS não está nos ajudando, normalmente a gente para e pede informação, né? Eu quero chegar em tal lugar, como que eu faço? E aí imagine a seguinte cena: você se perdeu numa viagem e vai pedir informação a alguém, e a pessoa diz para você o seguinte: olha, ali na frente o senhor dobra à direita, anda 2 quadras, vira à esquerda, anda mais 4 quadras, vai ver uma igreja, contorna a igreja, anda mais 2 quadras, dobra novamente à esquerda, continue reto, o senhor vai ver uma praça. Na hora que chegar nessa praça, o senhor conta 2 ruas e vira à direita. Eu garanto que na hora que a pessoa está te explicando ali, em dado momento você já se perdeu, talvez na 2ª, na 3ª rua que ele falou. Eu lembro uma vez que nós estávamos indo para o Rio de Janeiro,
E para variar, a gente se perdeu. Perdemos a entrada para Teresópolis. E dado o momento, a gente seguiu em frente e apareceu uma placa escrito Copacabana, Zona Sul. E a gente, pronto, agora como que faz, né? A gente está indo para a região serrana e aparece placa para a Zona Sul. Nós estávamos completamente fora do caminho, totalmente errantes. E aí apareceu logo à frente um guincho, aqueles caminhões guincho da prefeitura, estacionado na beira da rodovia. Eu resolvi então parar e pedir uma informação. Pensei, bom, guincho da prefeitura, está acostumado a andar por aqui, vai saber me indicar o retorno. E o motorista diz, olha, faz o seguinte, eu estou indo lá para perto da entrada que vocês precisam pegar para a região serrana, então vocês me seguem. E assim a gente fez. A gente foi seguindo aquele caminhão, em dado momento, em certa altura, o carona apontou para o lado, fez assim para a gente, e ali eu peguei a direita, onde ele apontou, e logo apareceu a placa de onde nós precisávamos ir. O que isso tem a ver com esse caminho? Que quando a gente simplesmente só ouve alguém citar o caminho, a gente corre o risco de se perder de novo. Mas quando alguém vai conosco, como foi o caso ali que citei, uma vez que fomos para o Rio de Janeiro, quando alguém vai conosco, que aponta de forma certeira, clara o caminho, a gente não se perde mais. A gente tem um rumo. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Olha, eu vou levar vocês, pois eu sou o caminho. Sou eu que conduzo vocês. É interessante que nessa sociedade que nós vivemos, nessa sociedade aí pós-moderna, e que tudo é relativo, e a gente vai vendo que a verdade é relativa, tudo é relativo. Mas é interessante quando eu vejo esse texto, é difícil dizer que esse texto ele é relativo. Já começa pela própria palavra caminho. Um dos significados da palavra caminho em grego é método. E aí quando a gente observa Jesus dizendo que ele é o caminho, nós podemos imaginar então que Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: eu sou o único método que leva até Deus. É somente através de conhecer a mim que vocês vão conhecer a Deus. É somente me experimentando, me entendendo como método, que vocês vão conhecer a Deus. Ele nos ensina justamente a como viver nessa terra seguindo os seus caminhos, seguindo o seu caminho. E ele vai mostrar para nós a importância de nunca perdermos a expectativa do céu. Porque esses versos que lemos, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade que leva a Deus. Ele é o caminho que nos leva até o céu. Temos nessa nossa convivência diária, nessa nossa correria, e acho que até uma das finalidades até desse isolamento é nos fazer refletir um pouco na vida que nós estamos levando. A gente corre, nunca tem tempo para nós mesmos, nunca temos tempo para aqueles que estão próximos de nós, nós nunca temos tempo, talvez, para uma solitude, onde eu vou parar um pouco e vou refletir naquilo que é o sagrado, naquilo que fala sobre Deus. Mas a gente precisa pensar que quando Jesus está falando sobre esse caminho, sobre ele ser esse caminho, ele nos leva a pensar em alguns cuidados, principalmente cuidados que aconteciam no tempo dele e que acontecem no nosso tempo. Por exemplo, quando a gente pensa aqui e sermos alguém do caminho e sempre muito preso, somente falando de Deus, assim, uma vida religiosa.
nessa vida religiosa, só religião. Nós corremos um risco muito grande se formos somente religiosos e pararmos ali e ficarmos presos somente em assuntos que não vão para fora de nós. Nós corremos o risco de ter uma religião morta. Se ficarmos somente presos em nós e somente engessados em uma religião e não olharmos o exterior e dizemos que tudo é culpa de Deus ou tudo vem só de Deus e nós também não nos responsabilizarmos e a gente tentar aí viver uma vida religiosa morta e somente pensando em nós. Como a gente sempre ouve muito, vou na igreja para buscar as minhas bênçãos, e alguns que vivem essa religião morta, justamente nesse tempo de isolamento, de que não podemos abrir os templos, estão agora sofrendo e reclamando por não vir a um templo para buscar as bênçãos, porque vive uma religião morta. Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, porque se eu só amo o próximo, só penso no próximo, eu posso correr o risco de cair no antropocentrismo que dispensa a Deus. Botar somente o ser humano no centro e aí pronto, eu esqueço Deus. O que esse caminho então vai falar para nós? Que quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está dizendo para nós o seguinte: olha, tome cuidado para não viver uma religião morta, uma religião centrada num Deus carrasco e centrada no fanatismo, no legalismo. E tome cuidado também para quando vocês estiverem nesse caminho, não acharem que esse caminho a única finalidade é você. Você pessoa, você indivíduo. O que Jesus ensina para nós nesse caminho é que esse caminho ele tem um equilíbrio entre o amar a Deus e ao próximo. Ele tem um equilíbrio aonde não sou antropocêntrico, ou seja, me coloco somente o ser no centro, mas coloco Deus como centro e tudo que está à volta desse centro é abençoado por Deus. Então há um equilíbrio ali. E aí a gente descobre o verdadeiro sentido e propósito para a raça humana. Então, pensando nesse caminho, esse caminho é um caminho a ser imitado, então. Porque é um caminho que traz esse equilíbrio entre o divino e o homem. Pois o caminho que traz esse equilíbrio é o próprio Deus encarnado no seu Filho. No domingo passado celebramos a Páscoa. Deus ressurreto, Jesus ressurreto, e por isso que nós podemos andar por esse caminho sem nenhum medo de nos perdermos. Jesus, ele não vai dizer que ele é o caminho porque ele não é um simples modelo a ser seguido. Muitas pessoas estão procurando modelos, pessoas para que elas possam ser parecidas, e por isso a gente encontra aí vários youtubers, blogueiros, não sei nem se ainda existem os blogueiros, mas pessoas a que a gente quer se espelhar. Mas Jesus não é um simples modelo, porque modelos eu posso escolher outro depois. Eu posso me cansar com esse modelo e seguir esse outro modelo. Então Jesus está nos ensinando que ele não é um modelo, mas ele é aquele a quem eu devo imitar, eu quero ser igual, eu quero ser parecido, por isso que eu quero estar nesse caminho. O apóstolo Paulo mesmo, ele disse para a igreja de Corintos: olha, olhem para mim, pois eu imito, eu copio a Cristo. Eu sou aquele que imita a Cristo. Então vocês podem olhar para mim, que vocês têm aqui um referencial. O apóstolo Paulo falando sobre isso. Esse caminho ele pode ser imitado com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser. Esse caminho ele pode ser imitado, pois nesse caminho
Todos que estão nesse caminho, eles são iguais. Eu acho fantástico em João 14, verso 2 e 3, que diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu fores preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O que me chama a atenção desse texto é que Jesus vai dizer assim: olha, na casa do meu pai, a casa é uma só, tem vários cômodos, vários aposentos. Queridos, a gente vai estar no mesmo lugar, na mesma casa, adorando ao mesmo Deus, porque nós vamos estar imitando a Cristo, e o resultado disso é a garantia da salvação. Há duas figuras de linguagem assim muito interessantes na Bíblia, que nos mostram como que nós devemos imitar a Cristo no caminhar nesse mundo, nessa terra, nesse período que estamos aqui nos nossos afazeres diários. A primeira figura, o primeiro exemplo, está lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, que diz assim, 2 e 3, versos 2 e 3. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita e lida no coração, como conhecida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: para com Deus há um cheiro refrescante e saudável em nossas vidas. É o perfume de Cristo dentro de nós, um aroma tanto para os salvos como para os não salvos ao nosso redor. É interessante esses dois exemplos que ele dá. Primeiro, a carta. Carta e perfume, né? Eles não falam. Você, quando pega lá um vidro de perfume, ele não fala para você: olha, minha fragrância é essa. A carta, ela não fala verbalmente, mas ela fala com aquilo que foi escrito nela. E aí a interpretação, lógico, vai de quem lê. A carta, ela expressa aquilo que a pessoa que escreveu é que expressa-se ali os sentimentos. É interessante que quando o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas escritas e lidas na vida das pessoas, o desejo do Senhor é que você, como carta de Cristo, você expresse aquilo que o autor dessa carta escreveu. Que você seja a expressão do amor de Jesus na vida das pessoas. Que você receba dele a expressão desse amor. Olha que coisa maravilhosa servir ao Senhor e imitá-lo. A partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você começa a ser a expressão de Jesus na vida de outros. Por isso que o Evangelho nos convida a sair de nós mesmos. E perfume ele é notado. Seja ele de um aroma bom ou ruim. Você já deve ter passado por pessoas com um perfume bem desagradável, né? E até um CC, lembra do CC? O cheiro ruim. A gente nota quando é um perfume cheiroso e alguém chega perto de você, perfumado, cheiroso, você logo diz: nossa, você está cheiroso, você está cheirosa. O que o apóstolo Paulo diz é que nós precisamos ser notados por aquilo que Jesus faz em nossas vidas, porque nós o imitamos. O caminho nos ensina isso. Andar nesse caminho nos ensina a imitarmos a Jesus. Mas esse caminho também ele nos ensina sobre essa dinâmica relacional. Porque se somos carta e se somos perfume, isso expressa relacionamento.
Expressa relacionamento, porque se eu escrevo para alguém. Hoje a gente escreve pouca carta, mas a gente escreve mensagem. Então pensa aí na mensagem que você manda no WhatsApp. Então expressa algumas emoções, expressa alguns sentimentos, expressa alguns desejos. O perfume, ele demonstra o cheiro, o perfume mostra que eu estou ali. Isso leva a gente a pensar sobre os nossos relacionamentos, como que nós estamos nos relacionando com as pessoas. Jesus vai dizer, olha, nesse relacionamento no caminho é necessário ter a verdade, eu sou a verdade. E essa é a verdade que encarnou, essa é a verdade que ressuscitou, essa é a verdade que o Antigo Testamento toda passou e agora ela é expressada na pessoa de Jesus. E essa verdade precisa estar em você e em mim. Esse é o caminho que é sinalizado por uma verdade. E o que essa verdade está nos ensinando? Essa verdade está nos ensinando que aqueles que nos veem, nos ouvem, precisam ver em nós aquilo que nós falamos. Existe uma frase, eu li uma frase muito interessante que diz assim: as ações são os barulhos que abafam o que se fala. As ações são o barulho que abafam o que se fala. O que isso significa? E quando a gente não vive a verdade de Cristo em nossas vidas, corremos o risco de falarmos uma coisa e vivermos outra. Corremos um risco muito grande de abafar as palavras de Jesus. Por isso o caminho me ensina, andar nesse caminho me ensina que eu preciso tomar cuidado com as minhas ações, nos meus relacionamentos, nos meus RDs, na minha intencionalidade de levar Jesus às pessoas. As minhas ações, elas precisam ser muito cautelosas para que a gente não caia em falácias e atrapalhe todo o andamento do Espírito Santo. Esse tempo aí que nós acompanhamos e temos acompanhado as mídias sociais e a TV, como nós temos visto ditos cristãos, ditos evangélicos, mais prejudicando o evangelho do que ajudando com as suas falas, com o seu jeito de ser. Eles estão fora do caminho. Eles podem até estar paralelos ao caminho, mas eles não estão dentro do caminho com a fala deles. É necessário, queridos, a gente refletir no jeito que nós estamos vivendo e demonstrar mais com as nossas atitudes e menos com algumas falas erradas. E demonstrar também com falas que sejam corretas e tomar cuidado com atitudes que são erradas. A grande dinâmica do relacionamento na igreja de Atos, principalmente ali no capítulo 2, foi justamente que aquilo que aquela igreja falava era aquilo que aquela igreja vivia. E por isso aquela igreja caía na graça de toda a comunidade. Eu quero convidar você a estar orando e pedindo a Deus discernimento, estratégia, pois eu creio também que é um momento, diante de tudo isso que vivemos nesse tempo aí de isolamento, ainda não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar sem um culto presencial, mas eu quero convidar você a pensar que talvez seja um momento da igreja rever as suas atitudes e as suas formas de agir com a comunidade daqui para frente. Vai ter que ter algumas mudanças. E uma delas é abençoar as vidas, nessa dinâmica de relacionamento. Semana passada uma irmã me disse o seguinte: pastor, que bênção, a igreja está podendo abençoar a vida de outras pessoas com alimentos, pessoas que nunca iriam nos procurar para nada, e a gente está podendo abençoar. Uma outra irmã me disse: pastor, as devocionais têm chegado em tais lugares assim, assado. Pastor, as devocionais, os cultos gravados, têm sido uma bênção lá em casa. Então, querido, é momento da gente rever algumas coisas daqui para frente. Nesse nosso relacionar com o outro. Pararmos de pensarmos em nós mesmos.
e caminhar no caminho que é o próprio Jesus e rever algumas coisas nesse caminho, que nós talvez estejamos já caindo meio que de lado nesse caminho. E por fim, esse é um caminho que ele nos conduz a uma entrega. Por isso eu preciso fazer algumas revisões durante esse caminho. Porque esse caminho me chama a fazer uma entrega. Uma entrega da minha vida, uma entrega dos meus desejos, deixar mais a vontade do Senhor ser a minha vontade. E isso não quer dizer que as pessoas que seguem a Jesus não têm mais as suas vontades. Pelo contrário, essas vontades elas são equilibradas com a vontade do Senhor. E algumas dessas vontades e desejos meus que iriam me prejudicar, agora, durante esse caminho, eu consigo alinhar e não ser prejudicado. Em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: só se pode entrar no céu pela porta estreita. A entrada para o inferno é larga. É uma porta bastante ampla para todas as multidões que escolhem esse caminho fácil. Mas a porta da vida é pequena e a estreita é a estrada, e só uns poucos a encontram. E esse texto de Mateus 7, 13 e 14, versos 13 e 14, ele precisa tomar cuidado com algumas interpretações erradas, porque a gente pode começar a achar que vai mais gente para o inferno que para o céu. E eu não sei se a gente pode afirmar isso. Essa porta ela é estreita por causa das decisões. E são decisões que realmente estreitam a minha vida nesse caminho. Ela é estreita pensando o seguinte: na antiguidade, nos tempos de Jesus, as cidades elas eram muradas e havia uma porta. E essa porta aí vinham as pessoas, era uma porta só. E algumas das vezes essas portas eram estreitas, até porque se a cidade fosse atacada, era mais fácil ali o combate e a proteção da cidade. Mas Jesus está falando de uma porta que ainda é mais estreita do que a porta da cidade. E eu acredito que Jesus está se referindo sobre a porta de uma casa. E casa, a gente toma decisões, né? A gente decide quem entra e quem não entra. Porque a gente tranca, a gente limita, a gente fala pelo buraquinho da fechadura, né? Vou pensar assim, a gente só abre um pedacinho, a gente fala pelo interfone, enfim, a porta da casa, o caminho ele é mais estreito. O que Jesus está ensinando com isso? Que Jesus está ensinando que nesse caminho, ele não é estreito por causa de uma escolha de somente um grupo que vai andar nesse caminho. Não é uma porta que é estreita e um caminho que é estreito porque ele é discriminatório. Não. Ele é estreito porque as pessoas que andam por ali estão tomando decisões de entrega, de sacrifícios, pois entendem que é um caminho aonde me leva a um lugar melhor. Os outros caminhos são caminhos que satisfazem somente o meu ego, somente o meu eu. São caminhos e que vão me levar, sim, com certeza, a prazeres que eu estou buscando, mas que também vão me levar a, infelizmente, a consequências desastrosas, a perigos que estão escondidos nesses caminhos, que vão fazer com que eu caia e me machuque. Mas, infelizmente, a grande maioria escolhe o caminho mais largo por causa das delícias, dos desejos, das vontades que ali estão e que satisfazem esse ego, essa vontade dessas pessoas. Muitas vezes, esse caminho que Jesus está dizendo mais estreito, pode ser um caminho onde eu tenho que abrir mão desses desejos, mas que lá no final desse caminho tem a bênção da eternidade. Mas a gente é tão imediatista
tão aqui agora, tão instantâneo, que nós queremos viver o caminho mais largo, porque eu quero viver aqui. Porque, como eu disse no início, nós estamos andando nesse caminho e esquecendo do céu. Porque nesse caminho tem muitos prazeres que eu quero. Tem muitas coisas que eu estou buscando. E não que isso seja errado. O errado é tentar entrar no caminho do caminho de Deus e esquecer do próprio Deus, querendo carregar essa carga dos meus desejos. E Deus não estou nem aí. Por isso eu quero convidar você a andar nesse caminho mais estreito. Não porque ele é ruim, mas porque ele é estreito, porque a possibilidade de eu me perder ali é menor. Porque aquilo que eu encontro ali me fortalece mais. O que eu encontro ali é o que me transforma em alguém mais corajoso, como lemos no início desse culto, em Josué capítulo 1, verso 8 e 9. Eu quero convidar você a entrar nesse caminho, aonde a porta desse caminho é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é um caminho a ser imitado, pois é um caminho excelente. Jesus é um caminho que, além dele ser o caminho, ele vai comigo nesse caminho. Eu não sei como você tem andado, querido. Eu não sei como você tem sido conduzido nesse caminho. Mas eu quero convidar você a deixar Jesus ser o método, o caminho, e trazer uma alegria que somente Ele pode trazer, uma paz que somente Ele pode trazer. A paz que Jesus traz durante esse caminho, e nesse caminho você vai sim encontrar pedras, você vai sim encontrar dificuldades, você vai sim encontrar aflições, mas você vai encontrar alegrias também. O caminho largo, muitas vezes, ele escurece, ele esconde essas dificuldades, ele esconde as lutas que nós vamos passar. A gente acha que ali está melhor, mas quando chega lá na frente, a gente descobre as tragédias que nós nos envolvemos. Mas quando eu estou nesse caminho, que é o próprio Jesus, ali há transparência, ali há honestidade. Esse é o poder do Evangelho, pois ali há a verdade. Por isso ele vai dizer que ele é o caminho e a verdade. Ele não falta conosco com a honestidade, ele é honesto. E eu quero ser honesto com você. Caminhar no caminho de Jesus vai ter sim algumas dificuldades, você não vai estar isento disso. Mas lá na frente, no final, o que você vai receber vai recompensar tudo aquilo que você passou, pois é a eternidade. É o andar para sempre e morar lá na casa do Pai. Se você caminhar com Jesus, saiba que lá na casa do Pai há um aposento, há um quarto para você. Eu quero orar com você e por você e pedir ao Senhor que abençoe de forma grandiosa a sua vida. Vamos orar? Ó Deus, eu quero louvar o Senhor, pois o Senhor é o único caminho para as nossas vidas. Abençoe, Pai querido, esse ouvinte, esse querido, essa querida, que talvez, nesse momento, estava fora desse caminho. Mas que Teu Espírito Santo traga agora para o centro desse caminho, que é o próprio Jesus, que é o nosso Senhor. E que, Senhor, esse amado, essa amada do Senhor, possa encontrar ali a felicidade que só o Senhor traz, a paz que só o Senhor dá, mesmo diante das lutas, das circunstâncias contrárias, mas é ali, nesse caminho, aonde o Senhor anda conosco, o Senhor anda de mãos dadas conosco, e se for preciso até carrega no colo, mas é nesse caminho que nós encontramos a alegria verdadeira, a felicidade completa. E no final dessa jornada, desse caminho, nós encontramos a eternidade, nós encontramos a casa do Pai. Ó Deus, abençoe essa vida, que nesse momento, esta pessoa possa colocar o coração dela nas Tuas mãos. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe, que Deus derrame o seu amor, a sua graça sobre a sua vida e tenha aí uma ótima semana em nome de Jesus. Receba um abraço apertado, sinta-se amarrotado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.